Sejam muito bem-vindos ao Empodera Mais, um programa de empoderamento de dentro para fora. E vem comigo para mais um episódio. Sejam muito bem-vindos, então, a mais um episódio do Empodera Mais. E hoje eu estou aqui com Felipe Bitarello, que é um empresário e mentor de negócios. E é um prazer te ter aqui, Felipe. Se apresenta para o nosso público, por favor. O prazer é todo meu, André, de falar com esse pessoal maravilhoso aí que está nos assistindo. Né? Eu sou o Felipe Bitarello, como você falou, eu sou mentor de negócios. Eu comecei a minha caminhada literalmente há 15 anos atrás, dentro da área de gestão, dentro do próprio Sebrae, ali em 2009, né? E trabalhei com o Sebrae ali basicamente até 2024, né? No período das enchentes ali, trabalhando com empresas que buscavam aumentar faturamento de mini custos. Nesse longo período aí de 15 anos, eu trabalhei também dentro do do programa de reconstrução do estado pós-enchentes. Então foi muito bacana assim atender literalmente mais de 500 empresas individualmente, bolando plano de ações ali para aumentar faturamento de mini custos de empresas que foram atingidas pelas enchentes em Porto Alegre. Imagina, a estratégia para se recuperar pós uma tragédia, né, que acometeu o nosso estado, né? Então, Sim, foi muito forte, sabe? E como eu também passei pela enchente, graças a Deus não aconteceu nada comigo, mas eu tive que sair de casa, isso pegou também em outro lugar, sabe? Pegou num lugar muito assim de humanidade, de tu perceber o outro ser humano que está por trás daquele CNPJ, por trás daquele negócio, e como que a gente poderia, ao mesmo tempo melhorando a empresa, também empoderar aquela pessoa que estava por trás, que passou por uma situação se sentir mega confiante, difícil, se né? sentir confiante de novo no seu negócio, retomar do zero, muitas vezes uma estrutura, né, uma Exato. reconstrução. Exato, assim, foi muito, muito forte esse período, assim, sabe? E é aquela coisa, como é que a gente vai trabalhar muitas vezes finanças dentro de um negócio que foi levado pelas enchentes, pela água, né? Sim. É um período difícil, é um negócio difícil, né? Claro. E Felipe, você já atendeu centenas de negócios, como tu disse, nos últimos anos. Mas lá no começo da tua caminhada, teve algum momento que tu percebeu que queria trabalhar ajudando empreendedores a crescer? Teve uma figura dentro da graduação, que foram duas professoras minhas, a Regina Uster D'Ambrosi e a Lica. A Lica e a Regina foram, assim, as minhas divas de inspiração dentro da graduação. Aquelas pessoas que falavam sobre consultoria de uma forma leve, tranquila. E eu olhava para elas e eu pensava assim, gente, eu quero ser que nem essas mulheres. Sim. Porque elas são, assim, muito boas no que fazem e dão um resultado muito bom. E aí, a partir disso, eu fui para o Sebrae, no meu primeiro estágio, lá na Central de Relacionamento, e ali eu percebi, ali que foi o momento da virada, sabe? De perceber o quanto que o meu trabalho estava sendo importante também. Paralelo a isso, eu estava fazendo a migração de posicionamento estratégico da minha mãe, que era professora municipal estadual, para ser uma advogada. Então, mudar esse posicionamento da pessoa deixar de ser professora para ser advogada foi um desafio muito grande também, que também me ajudou muito nessa virada de chave, sabe? De perceber o quanto que eu poderia ser útil, não só em processos e coisas manuais, mas também dentro de cada negócio, cuidando do que está por trás do CNPJ, né? E gostar, né? Sentir, saber que tu era capaz de proporcionar isso para muitos empresários, né? Isso é outra coisa, né? Além de tu ter a parte técnica, tu ter essa vocação, sabe? Gostar do que faz é essencial, né, Felipe? Exato. E atender tantos negócios te dá uma visão mais prática desses desafios, né? O que tu enxerga dentro das empresas que muitas vezes nem os próprios donos percebem? Eu enxergo muito dentro das empresas justamente essa ausência de processos claros, né? Um marketing bem direcionado para criar relacionamento, um financeiro estruturado ali para conseguir entender se a precificação está adequada, se o fluxo de caixa está bem preenchido, está bonitinho, está funcionando, né? E o mais importante, se está dando lucro. Né? Então, assim, eu percebo muito essa ausência de processos de uma forma geral. Isso eu acho que os empresários, muitas vezes, eles sentem, mas eles não sabem dizer da onde vem esse sentimento de que alguma coisa está errada, né? E muito, muito, muito a questão de eu ver o empresário, muitas vezes,
criando um negócio para participar de um sonho, para desenvolver a sua família, para conseguir uma condição de vida estável, bacana, e ele se afundar dentro de processos e negócios e pessoas, sabe? Então eu vejo muito isso assim de fora, muitas empresas, muitos empresários que começaram com um sonho e acabaram virando funcionários do próprio negócio, sabe? Refém do próprio negócio. Refém e do próprio frustrados negócio. com o resultado financeiro, porque Muito. não tem como a gente, né, não dizer que o dinheiro ele vai impactar em tudo. O dinheiro é uma energia, né, que é o resultado daquilo que a gente planta. Então ele nos traz a satisfação e a liberdade, né? Então tu ter um negócio onde tu investe energia e ele não prospera, tem coisas aí, né, que falando como dinheiro como resultado, atrás desse dinheiro tem outros processos que tu entende e que tu vai fazer essa anamnese, essa profundidade para descobrir o que está acontecendo, né, por trás de uma empresa que não está gerando esse lucro. Exato, eu gosto de fazer muito uma analogia, assim, de quando a gente tá com dor de barriga, a gente sai com dor de barriga. Tá bom, tu tem duas opções, tu toma um xarope, tu toma um diurético, tu pode tomar um monte de coisa, uma dor de barriga pode ser muitos problemas. Pode ser uma intoxicação alimentar grave, ou pode ser só uma coisinha que tu comeu que deu um ruim ali. A consultoria é a mesma coisa. Quando você vai para o médico ele vai te examinar, ele vai fazer um diagnóstico, ele vai entender qual é a causa daquela dor de barriga. E nós, empresários, eu sei porque eu também sou empresário, eu também atuo, né? Eu também empreendo. A gente sabe que muitas vezes a gente tem a dor, né, a dor de barriga dentro do negócio, mas a gente acaba tomando qualquer remédio que vê pela frente, porque acha que vai servir. Porque tem muita informação também oferecendo esses remédios, essas soluções mágicas, muito, né? Muito. O que a gente mais vê na vida são os mentores, né? Aquela galera guru de negócios que fala frases prontas, impactantes e mexe com o psicológico do empresário que está ali atrás. Que já está fragilizado. Que já está fragilizado e não entrega nada. Né? São só palavras bonitas. Então eu resolvi sair um pouco desse meio, literalmente. Existe muito isso, sim. O marketing pessoal ele é importante, mas ele não é tudo. Ele é um caminho para um resultado, né? Então eu me considero assim como se fosse um médico de empresas. Tu pode tomar um remédio para dor de barriga e, né, tu pode pensar assim, eu não estou faturando tanto, mas eu quero melhorar o meu marketing. Nem sempre o melhorar o marketing traz um faturamento adequado, porque ele tem que se relacionar, ele tem que ser diferente, ele tem que ter um propósito por trás, que é aquilo que tu falou, sim, né? E na maioria das vezes não tem. Então, analisar qual é a causa desses problemas que a gente encontra dentro das empresas, principalmente micro e pequenas empresas, que é o meu foco, né? Eu tenho uma pós em gestão de micro e pequenas empresas, é justamente isso. Essa ausência, né, de indicadores, de plano de ação, plano de ação estratégico, né? Estratégico. E tu respondendo, aí me surgiu uma questão. Por que esperar da dor de barriga? Então, muitas empresas e empresários esperam o problema se instalar, esperam estourar, né? Às vezes começa com um sonho, um fluxo bom, só que vai deixando acontecer. Então, a dica, eu acho que até tu sugeriria, seria começar um negócio já da maneira correta. O que tu acha, então? Exatamente. Assim, a gente sempre fala sobre plano de negócios, todo mundo conhece o termo de plano de negócios, né? Plano de negócios, ele já é algo que eu digo que ele serve muito bonito para criar um documento muito bonito que o empresário vai ler uma vez, vai botar na gaveta e não vai pôr em prática. Então, assim, começar do jeito certo é exatamente isso que eu falo sobre quando eu digo metodologias ágeis. Não adianta tu fazer um documento lindíssimo, estudar sobre toda a tua empresa e botar na gaveta. Tu tem que partir para a estratégia. E aí existem outras metodologias ali, muito mais rápidas, muito mais direcionadas, focadas na estratégia, por exemplo, que vão te entregar o mesmo resultado de um plano de negócios de uma forma visual, de uma forma prática, que é o que a gente precisa no mercado hoje. Se tu pedir para o ChatGPT, cria um plano de negócios de um programa de televisão, ele vai criar. Agora, como que tu vai botar esse plano de negócio em prática? Utilizando o teu contexto, a tua vontade, o teu merecimento, a tua consciência, né? Que a gente uniu bastante isso. A construção do processo, né? Exato. Que é importante tu, como protagonista da tua vida, do teu negócio, tu colocar aquela energia. Eu acho que faz muita diferença do que pegar algo pronto, ó, este é o teu
esse é o teu negócio, está aqui, fiz para ti. Não, agora construir juntos, né, trazer a identidade, a cultura, os processos, é esse que tem o encantamento. É aí que a gente consegue transbordar e transmitir para as pessoas a nossa essência nos nossos negócios, né? Sim, tu sabe que uma coisa que eu sempre falo é que a gente precisa ter um planejamento adequado, um planejamento estratégico das ações que a gente quer dentro do negócio para poder aumentar faturamento, mas muito mais importante, a gente precisa trabalhar a comunicação, né? E aí o que eu digo para as empresas que estão começando é: se preocupem em se comunicar com o cliente de vocês para que esse cliente veja vocês como a próxima empresa a fechar negócio, como um potencial de fechar negócio. E isso é papel do marketing, isso é papel da consultoria estratégica, né? Então, facilitar a comunicação com o empresário, trazer o plano de ação ali direitinho e o melhor, pôr a mão na massa junto. Sim. Porque eu não me sinto à vontade de entrar dentro de um negócio como nós estamos aqui, entregar um plano de ação, virar as costas e ir embora. Sim. Para mim não serve isso. Então eu me comprometo... Uma receita, né? Fica uma receita, toma aqui a receita e faz. Exato. Então precisa de um acompanhamento, né? De alguém, né? Que tenha a especialização para te conduzir também. Né? E o comprometimento de fazer o negócio acontecer. Porque não adianta eu te entregar um plano de ação gigantesco e dizer, ó, te vira. Não adianta. Exato. A gente precisa literalmente de alguém que faça junto com a gente e desenvolva, né? Por isso que surgiu esse projeto junto com a Ju, né? De consciência, consultoria, né? Conteúdos específicos ali. Isso uniu muito bem o trajeto das empresas. Exato. Né? Vocês conseguem abraçar todos os setores, né? Até para poder estar mais dentro, né, da gestão, de todos os passos, fica mais fácil de olhar para o negócio como um todo. Exato. E você já atuou aqui em projetos de grande impacto, como tu falou ali do programa da Ali, do Sebrae, na reconstrução econômica do nosso estado pós-enchente. De todos esses atendimentos, teve algum caso específico ali que te marcou bastante? Teve, Andréia, teve. Teve um caso que eu me emocionei muito mesmo, porque eu sou assim, eu falo e eu consigo, graças a Deus, lidar bem com todos os tipos de pessoas, sabe? Com todos os contextos. E quando a gente trabalha num programa de reconstrução do estado, com empresas que foram atingidas pelas enchentes, a gente sempre pensa, vai ter problemas em perder imóveis, em acontecer XYZ, de ter que limpar o negócio, de ter que fazer um monte de coisa. Mas muito mais importante é o sentimento para o empresário, para a empresária, que ela pode continuar e que ela deve continuar, que ela deve ter resiliência para continuar. Né? Eu ouvi, no começo de uma mentoria, uma empresária que ela estava muito fechada, quase que braba comigo, assim, sabe? Desconfortável. E eu olhei aquilo como um desafio. Se eu vou entender o que está por trás. Porque se a pessoa ela tem um sentimento, né? Se a empresa está demonstrando um problema ali, digamos assim, que é a mesma coisa, precisa entender o que está por trás daquilo. E aí, não consegui arrancar nada dela durante o processo de consultoria, ela foi se soltando um pouco, e no final, ela disse para mim assim, Felipe, eu estava prestes a fazer algo muito ruim contra eu mesma. Nossa. Eu literalmente pensei em pegar o meu carro e me jogar na frente do primeiro poste. Mas graças a Deus, te ouvindo todos os dias, contando um pouco da tua história, a nossa proximidade, o nosso carinho que a gente teve um com o outro para as atividades, fez eu enxergar que eu poderia começar de novo. Começar a resgatar, trazer de novo a vida, né? E isso para mim foi assim, um carimbo no meu propósito, tá sendo cumprido. Que perfeito. Sabe? Isso para mim foi assim um dos casos mais incríveis, assim, além de, claro, cases de sucesso também, né? Eu fui painelista na Mercopar em 2023, onde eu levei um case de sucesso meu, já fui sair no Jornal do Comércio também, falando sobre o meu trabalho. Então, os cases de sucesso, que é aqueles que dão super certo, também enchem o coração da gente de alegria, Com assim, certeza. sabe? Muito bom. A melhor coisa é isso, né? É saber que tu está sendo referenciado, recomendado, visto, divulgado, né? Exato. Então, é a confirmação do teu trabalho. Para quem está assistindo agora e sente que a empresa não está crescendo, qual seria o primeiro passo para mudar esse cenário?
me chamar. Ah, arrasou. Deu o que tá esperando, né? Me chama, O que tá esperando? As pessoas, muitas vezes, elas têm alguns problemas, assim. Elas pensam assim, consultoria deve ser um negócio caro, para começo de conversa. Uma crença. Uma crença, né? Nem tenta, né? Já tá colocando limitação. A gente, para você ter uma noção, a gente tem produtos, serviços que variam de R$80, o mínimo. Então, tu imagina, tu fazer um diagnóstico, por exemplo, que o nosso diagnóstico ele é totalmente gratuito, e já sair da reunião de diagnóstico com um pequeno plano de ação ali para resolver o teu negócio. Não, só um pouquinho, Felipe. Só Pois um pouquinho. Deixa eu reforçar isso aqui. Tu tá me dizendo, eu conheço já o teu trabalho, eu sei da qualidade, e eu falo para muitos empresários, empreendedoras, empoderadas, mulheres maravilhosas, e tu tá me dizendo que o teu diagnóstico é gratuito. Por favor. Às vezes a gente coloca limitação. É que nem quando a gente sonha. Qual é que é a diferença, né, de quem sonha muito e consegue realizar? Porque ela não se limita, ela deixa a criança interior falar e ela sonha mesmo. Ela imagina o carro, ou a casa, ou a viagem que quer fazer maravilhosa com a família, ou o relacionamento perfeito, mas ela se permite sonhar. Então, é a mesma coisa que tu está falando agora. Às vezes a pessoa não se permite dar o próximo passo de fazer uma análise, uma consultoria do seu próprio negócio. Então, se você sente que o seu negócio precisa alavancar, ou que ele está estagnado, né, precisa de um movimento, ou você está se sentindo perdido ou sobrecarregado, essa é uma baita de uma indicação. E eu já estou feliz só de tu dizer que tem uma consultoria gratuita. Que legal. Exatamente. Espero que as pessoas te procurem mesmo para buscar soluções. É isso aí, a gente busca literalmente entrar dentro do negócio para conseguir entender a realidade, né? Por isso que o diagnóstico gratuito é justamente para isso. Até para a gente ver se a empresa ela está preparada para isso. Exato. Porque é um movimento muito grande em pouco tempo. Né? E não é para qualquer um. A gente sabe que não é para qualquer um. Se ficar se auto-sabotando, se ficar arranjando desculpas, não vai para frente. É decisão, né? É decisão. Pé na porta. Exato. A nossa vida, ela muda quando a gente toma decisão, decide realmente fazer, assume o protagonismo, né? E sai do vitimismo ou das desculpas, do porquê que não dá certo. Exato. Eu tive muita experiência, né? Também sou empreendedora há muitos anos e sei muito de como não se faz, porque a gente aprende a como não fazer. E isso é maravilhoso, a gente aprende, então você ressignifica esses aprendizados. Tudo é aprendizado, mas também se permite a mudar, a virar o jogo, não ficar no passivo, né? Ser uma pessoa ativa. Exato. Tu sabe que uma coisa que tu falou que é muito importante, assim, é se permitir a começar. Hoje em dia a gente tem vários conteúdos e informações em muitos lugares. O próprio Sebrae ele tem muitos conteúdos gratuitos para quem quer começar. E eu acho muito bom tu ter uma base sólida de conhecimento para começar a fazer um negócio. Hoje em dia a gente sabe que muitos negócios erram e aprendem com os erros. Só que quanto custa esse erro no fluxo de caixa? O tempo também, O tempo, quanto custa? Quanto custa tu montar um produto, um serviço novo e tu vender e daqui a pouco tu vê que tu tem ajustes para fazer? É muito comum isso acontecer. Quem muitas vezes não pega um produto, um serviço e pensa assim, ele poderia ser melhor assim, assado. Quanto dinheiro os empresários não deixam na mesa justamente por medo de errar e por errar por não ter planejado. Exato, por achar que sabe fazer, às vezes sozinho. E não, né? Às vezes precisa de várias etapas e o barato sai caro, né? Sempre, sempre. O consultor, o meu papel é exatamente esse. É errar antes de tu pagar pelo erro. Então a gente pensa sobre todas as possibilidades, todas as soluções, de todos os problemas para que tu não gaste errando para aprender. Ai, perfeito. Isso é foco, é a assim, base, sabe? Né? A estratégia do negócio, eu acho que é a base, né? Para quem está construindo, para quem já começou e não começou por esse passo, importante revisitar, revisar, até para ter mais possibilidade de sucesso, né? Como eu falei, de estagnação, ou o mercado muda o tempo todo, daqui a pouco tu está tendo um lucro, mas tu poderia ter mais porque tu não está se adaptando ao mercado, ao crescimento de mercado, seja por rede social, que daqui a pouco tu não está em tais lugares e daqui a pouco a tua empresa deve estar naquele lugar e tu não está, posicionamento, né? Então a gente precisa se atualizar também, até para isso. Já tem um plano estratégico, já está tudo pronto, os meus processos já estão definidos, a minha empresa funciona assim, ela já tem um fluxo, mas a gente quer sempre crescer, né? Então tu precisa revisitar e olhar se tu tá andando de acordo e se tu pode evoluir.
E eu te pergunto, por que que um empresário deveria buscar o teu trabalho? A gente já está respondido, mas por que que deveria buscar e o que te diferencia na prática de outros consultores? Eu acho que venda vem de relacionamento. As pessoas, elas não compram nenhum produto até vai, que a gente compra na internet, né, Sim. da vida. Agora, serviço que impacta diretamente no resultado da tua empresa, na tua família, no teu sonho, as pessoas não contratam de pessoas aleatórias. Então, o que eu sempre prezo, por isso que o meu diagnóstico é gratuito, porque eu preciso e eu prefiro ajudar aquele negócio sem querer vender alguma coisa num diagnóstico, porque muitas vezes é um detalhe, e, aliás, muitas vezes não, sempre é um detalhe que acaba atravancando o crescimento da empresa, do que vender alguma coisa. A venda, ela é um resultado de um bom relacionamento. Então, eu acho que eu trago aquela comunicação mais clara, objetiva. Então, vocês não vão me ouvir falando termos técnicos que não servem para nada, a não ser só para trabalhar o meu ego. Vocês não vão ver eu só fazendo plano de ação, virando as costas e embora. Né? Eu vou literalmente pegar na mão do empresário e ensinar, construir junto essa estratégia junto, né? E o mais importante é a prática. Que pessoa hoje, que empresa de consultoria hoje, que consultor pode dizer de verdade, né, sem mentir, que atendeu mais de 500 empresas individualmente? Nossa, é muito. Quantos problemas eu já não tive na minha mesa? Será que o problema que vocês estão assistindo aí não é o mesmo de algum que eu tive na minha mesa? E que eu não resolvi assim rapidinho? Nossa. Então, eu acho que esse é o meu grande diferencial, assim, sabe? A comunicação clara, não ser também o dono da razão. Eu não vou entrar dentro do negócio e dizer, não, é assim, pronto, acabou. Não, eu tenho que respeitar a história daquele negócio, né? E a tua experiência traz essa agilidade de leitura do perfil do empresário. Exato. Então, consegue diagnosticar na hora se ele precisa, né? É de uma parte de motivação, de mexer nessa pessoa e do posicionamento. Ó, vem pra cá. Tu quer começar? Vem pra cá, toma uma decisão, vamos junto, né? Exato. Tu sabe que a maioria das pessoas, elas não tem clareza sobre isso. E tá tudo bem, é normal, ninguém tem. De vez em quando a gente se perde também no mundo das ideias, né? E a gente precisa botar o pé no chão. Mas muito importante a gente precisa mudar, a gente precisa apresentar coisas novas dentro do nosso cardápio de serviços e produtos para não morrer. Exatamente. Porque para pensar. Há uns anos atrás, tínhamos outras tendências de mercado que hoje estão se realizando. Por que eu não vou olhar lá para o futuro para me preparar para novas tendências? Isso é inovação. Inovação não é tu criar um negócio do zero, muitas vezes, né? Inovação é tu olhar para essa xícara aqui e pensar, ok, essa xícara aqui, como é que eu posso melhorar essa xícara? Me diferenciar de todo mundo que faz essa xícara igual. Como é que eu vou me diferenciar disso? Tem a analogia da caneta, né? Tu vende uma caneta simples, uma caneta elaborada, então aí é o valor, né, do negócio também. Exato, é o valor, e o valor ele é bem diferente do preço. O valor é aquilo que a gente vê aqui. O cliente, ele enxerga além do que tu tá vendendo, além do que tu tá apresentando como identidade profissional. Ele compra todo o pacote que vem por trás disso, né? As pessoas costumam dizer assim, eu vou contratar... Não, é o Bitarello, é o Bita que vai vir aqui na minha empresa, né? Depois eles ficam sabendo que eu sou um CNPJ. Sim. E é sobre isso, é sobre pessoas. É de pessoa para pessoa. Não é de um CNPJ para outro CNPJ. É de pessoa para pessoa. Sim. E eu, como pessoa que quer ver o meu contexto cultural no estado, no país melhorar, eu preciso ajudar as pessoas, eu preciso fazer o negócio acontecer. Então, esse é o foco sempre. A venda, ela é consequência. Então, sempre que as pessoas me chamam, a gente marca um café, a gente troca uma ideia, a gente fica conversando horas, muitas vezes, e eu não vendo nada. Mas, consequentemente, acabo vendendo depois. Naturalmente, pela conexão, pela entrega ali, pelo estado de presença que tu tá, né, dando para aquela pessoa ali nessa troca de se conhecer, né? Exato. Essa confiança e a credibilidade, né, que transmite. E é isso, eu só comecei a apresentar resultados melhores quando eu entendia que quem move a meta não é o processo, muitas vezes. É o empresário que está por trás daquele processo. Ele precisa acreditar naquele processo. Ele precisa ter segurança naquilo que ele está fazendo.
E eu trago essa segurança para o Sim. empresário, né? Essa agilidade de fazer as coisas mais rápidas. Muita experiência, né, Felipe? Oh, meu Deus do céu! Mais de 500 negócios atendidos individualmente. Surtei, galera. Mas assim, dei conta. Que legal, maravilhoso. Felipe, e me diz uma coisa, que mensagem final, que estamos nos encaminhando já para o final, foi tão bom e ainda bem que o pessoal vai aproveitar muito todo o teu conhecimento. Que mensagem final tu diria então para o telespectador que está te assistindo agora, o empresário, essa pessoa que quer fazer essa virada de chave ou que tem sonhos e quer realizar? Bom, galera, eu vou olhar para vocês que estão aí em casa, que eu acho muito importante olhar no olho aqui para falar uma coisa muito importante para vocês. Vocês não abriram um negócio para ser funcionários do seu negócio. Vocês abriram um negócio para poder ter estabilidade financeira, para viajar com a família, para trocar de carro, para crescer, para se desenvolver. Então, assim, para agora de dar desculpas do porquê que as coisas não estão do jeito que gostaria que estivessem e comecem a agir. E quando eu falo de agir, não é necessariamente contratar uma consultoria ou algo do gênero, mas vai buscar conteúdo, vai buscar informação. Não deixa as pessoas dizerem para ti o que tu deve fazer. Todo mundo vai te criticar. Ninguém vai estar ali te apoiando muitas vezes. E quando tu conseguir, todo mundo vai perguntar como é que tu fez. Então, assim, para de mimimi, para de quá, põe o pé no chão e me chama pra gente conversar. Eu tenho certeza absoluta, que tu não vai te arrepender. Porque eu já vou te trazer resultado na nossa primeira reunião. Fica a dica aí, hein? Meu Deus, homem do céu, maravilhoso. Amei, amei, amei. Tu é incrível. Que troca maravilhosa. Foi um prazer te ter aqui, Felipe. E deixa também as tuas redes sociais para o pessoal te seguir, né? Fala para eles aí como é que eles te encontram. Eu que agradeço, Andréia, pelo convite, por estar aqui conversando com essa galera maravilhosa também. Não tô vendo vocês aqui, mas eu sei que vocês estão aí atrás da camerazinha, né? O meu Instagram é @fbitarello, BITARELLO. Vocês vão me achar lá. E a dica... Me achem lá que vocês vão pegar saber. A dica. Chega de entregar, né? Olha lá. Vai atrás para saber mais. Pessoal, e esse foi mais um maravilhoso Empodera Mais. Eu espero vocês num próximo episódio.